Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Gente Competente. E hoje eu tenho a satisfação uma satisfação muito grande de receber um grande profissional, mas principalmente um grande amigo, um irmão de fé, e a gente vai bater um papo bem interessante. Olha, ele se chama Marcos Vinícius Cury Martins. Isso aí. Que bom, ele é consultor e mentor empresarial há mais de 20 anos. Uma experiência muito grande no mundo corporativo, né? Ele é formado pela Fundação Getúlio Vargas, fez MBA. Ele tem várias especializações, né? Eu estou vendo aqui. Ele tem MBA em Gestão Estratégica Empresarial e Gerenciamento de Pessoas, Gestão Empresarial também, pós-graduação em Marketing, graduação em Economia, trabalhou em grandes corporações, né? Inclusive no Vinhos Campo Largo, foi diretor de marketing, gerente de marketing lá. Consultor do Sebrae. Bom, eu vou parar por aqui porque senão o tempo vai esgotar e o currículo dele não. Mas eu tenho o prazer de receber Marcos Cury, que é gente competente. Olá, Marcos, tudo bom? Olá, Paulo. Nossa, um prazer estar aqui, um prazer poder também trazer, digamos, muitas soluções, né, para empresários que hoje estão muitas vezes sofrendo, não sabendo como agir, e a gente sabe que o conhecimento abre portas, né? Algumas chaves que abrem portas passam necessariamente pelo conhecimento. Muito bom. Marcos, eu gostaria de começar a nossa conversa aqui, né, falando um pouco sobre o teu histórico, né? Como é que você chegou aonde chegou? Porque como o nosso programa visa justamente falar sobre as competências, né, não só técnicas, mas comportamentais também, a gente sabe que isso não acontece de uma hora para outra. É preciso trabalhar muito. Preciso. E eu gostaria que você compartilhasse com aqueles que acompanham aqui o nosso podcast, como é que você descobriu a área que você atua? Boa. Paulo, é o seguinte, primeiro, toda a história de vida nossa, né, que vem lá desde a infância, toda a dificuldade, todas as situações que aconteceram, vão nos trazendo oportunidade de você melhorar, né? Então, muitas vezes eu encontro empresários, né, que tiveram, e como todos nós tivemos muitas situações de vida, cotidiano, que nos trouxeram alguns traumas, né? Por exemplo, eu não sabia nem falar em público, era muito tímido, né? Era uma pessoa bastante assim reservada, uma pessoa com uma autoestima baixa e tudo mais. Em função disso, eu fui trabalhando isso. E esse trabalhar me trouxe algumas competências. Uma delas é entender de pessoas, né? A gente começa a olhar para nós, desenvolvermos nós mesmos, né? E olhar para pessoas. E a partir desse momento eu entendi que nosso propósito de vida, né, é resolver problemas e resolver problemas de outras pessoas, muitas vezes. Como eu sempre quis me tornar empresário, trabalhei em cima disso, de me tornar empresário, me tornei empresário, obviamente, né? E chegou um momento que eu assim, é uma coisa que a gente tem que ter a sensibilidade, sabe? Para entender o nosso propósito de vida, onde você se encaixa, né? Isso é uma coisa que não é uma coisa tão... ela parte do lógico pro lado mais espiritual também, de você entender que existe uma coisa que você faz bem feito, que você gosta de fazer, que você faria de graça, né? E aí é uma junção dessas duas coisas. E para finalizar essa parte, só para, digamos assim, ficar bem claro isso, eu estava numa igreja, inclusive, sabe, Paulo? Eu estava numa igreja evangélica e eu lembro que um pastor falou o seguinte: olha, tem pessoas aqui que vão servir empresários, que vão ajudar empresários, tal, etc. E aquela palavra veio de uma força no meu coração, de tão forte, que parecia que ele estava falando exatamente comigo, sabe? E a partir daquele momento também, somando as competências que Deus foi me proporcionando, eu entendi que esse é o meu propósito de vida, ajudar as pessoas, né, nessa área, nesse quesito de se tornar empresário, de desenvolver os seus negócios. Muito bom, Marcos, muito bom. Você fez um comentário aí, eu quero pegar uma carona nessa tua fala. A questão do propósito de vida, né? Muita gente está buscando encontrar qual é o seu propósito de vida,
né? E o propósito vai dar sentido às coisas que ela está fazendo. E você aliou aí a questão da espiritualidade, né? Sim. A gente sabe que o mundo corporativo, ele é materialista, né? Sim. Ele busca resultados, ele trabalha por dinheiro. Então tem-se a ideia, né, ou a percepção de que a espiritualidade não tem nada a ver, mas ela tem muito a ver, sim, com as pessoas. Sem dúvida. Nossa parte espiritual, inclusive, Paulo, eu participei de alguns eventos, né, com o Pablo Marçal, com dissidentes do Pablo Marçal. Eu tive agora também com alguns autores, grandes autores aqui em Curitiba, no Hotel Bourbon e tudo mais. E essa parte da espiritualidade, ela está inserida já no meio empresarial, com o objetivo de trazer de fato essa parte espiritual. Mesmo porque o equilíbrio nosso, ele depende das áreas, né? Físico, mental e espiritual. Ele vai depender disso, né? E hoje, Paulo, como a gente lida com pessoas, né? Entender de pessoas, eu preciso da sensibilidade que só muitas vezes eu encontro na palavra de Deus, a sensibilidade de entender o próximo, de ter paciência com o próximo, porque veja bem, eu trabalho com gente na empresa, né? A pessoa vem cheio das questões que ela mesma traz, né? Conflitos internos, né? E eu olhar para a pessoa, entender ela e ter paciência com isso é chave para que eu consiga lidar e trazer o resultado que a empresa precisa. Olha que loucura. Não, mas é fato, né, Marcos? A gente sabe que o grande ativo de qualquer empresa são as pessoas, né? Sim. Porque além da força de trabalho propriamente dita, todo conhecimento empresarial reside aonde? Nas pessoas, né? Então aí é o capital humano e o capital intelectual, isso, né? Que precisa ser lembrado, né? E os produtos que as empresas fazem vão para quem? As pessoas. Para as pessoas. Quer dizer, tudo gira em torno disso, né? Gente, Então, eu tava lembrando aqui durante a tua fala, né, que desde meados do século passado que as organizações começaram a ter foco mais em pessoas. Até então, né, e ainda hoje se usa esse termo, né, recursos humanos. Sim, alguns acadêmicos aí, estudiosos e tal, eles acho que não se deve mais usar esse termo, porque recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, parece que tudo é um recurso da empresa que ela descarta, ou ela troca, ou ela manipula como quer, né? A bem da verdade, né? As pessoas não são só um recurso, né? São também, é lógico, mas elas são a grande força empreendedora que tem ideias, criatividade, inovação, que solucionam problemas, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Agora com a NR01, começou, digamos assim, a NR01 veio para trazer um equilíbrio nesse sentido, sabe? É uma norma regulamentadora que trouxe a ideia do psicossocial, da questão que a empresa tem que se preocupar com a questão do estresse, né, da depressão dentro do próprio negócio. Porque essa frieza trouxe problemas sociais, trouxe depressão, trouxe pessoas com situações que se afastam da empresa através de problemas emocionais. E a NR01, a partir desse mês, o mês passado, não lembro bem, ela começou a exigir que a empresa se preocupe com essa questão também. Então hoje está sendo uma série de medidas aí, porque nós sabemos que o ambiente, assim, competitivo, né, sério, ele precisa desse equilíbrio, né, de você poder olhar para o próximo, olhar as situações de cada um e trazer esse ambiente, né, que produza mais e que seja mais agradável também, né, ao mesmo tempo. Marcos, uma queixa que é meio geral, eu acho que você, como eu, ouve isso bastante, né? Hoje as pessoas não querem trabalhar. Está muito difícil de achar gente que tenha vontade, que tenha comprometimento, que seja profissional. Existe essa reclamação, eu sei que você tem vivido isso também. Qual seria a dica, né, a ideia, o comentário que você poderia fazer para ajudar tanto o nosso empregador, né, que está com essa necessidade, quanto aquele que é funcionário, que está disponível aí no mercado ou que está atuando, mas também precisa ter consciência de que é uma coisa de duas partes, né, Marcos? Duas partes,
Nós tivemos algumas gerações elas foram mudando, né, e trouxe um modelo, né, social, de pensamento, né. Hoje, eu tive inclusive recente aqui numa feira aqui em Pinhais, onde eu estava com o pessoal lá do Condor. O Condor tem mais de 2.000 vagas abertas ad eternum. Então, entra e sai gente. Eu fui aqui no supermercado chamado Piraquara aqui, ele tem 750 funcionários, desses funcionários gastam mais de 50 mil de turnover, ou seja, as pessoas entram, saem, entram e saem, entram e saem. Desse mercado, desse modelo de negócio que existem hoje, um dos fatores é mais do mesmo, né? Então, por exemplo, hoje as pessoas mudam de emprego porque é mais do mesmo. É exatamente, o salário é muito parecido, todos os benefícios são muito parecidos, então ficam mais do mesmo, né? Então, por um lado empresarial, seriam duas informações básicas, né? Primeiro, a gente analisar e pesquisar de forma, digamos, intencional o perfil do cliente, do nosso funcionário, né? Quais expectativas que ele tem sobre o negócio. Eu chamo isso de pesquisa qualitativa, porque veja bem, se eu tenho um problema, o turnover se torna um problema para o meu negócio, eu tenho que descobrir, entender um pouco melhor o conceito, o que ele está trazendo para dentro do negócio, né? Porque, lógico, daí tem o processo de aculturamento, da busca digamos assim, de um modelo que traga o que as pessoas estão buscando, na realidade, né? Existe uma necessidade, as buscas, né? Segurança e tudo mais, né? E pelo lado do empregado, funcionário, né? Eu creio que, invariavelmente, a capacitação, né? A capacitação nunca esteve tão disponível, Paulo. Paulo do céu, eu para fazer inglês, cara, primeiro que eu tinha que conseguir meia bolsa, com um deputado, ia lá pedir meia bolsa na época, para o meu pai poder pagar metade do meu curso de inglês, para eu poder me deslocar, pegar ônibus e ir atrás do inglês, para fazer inglês, né? Hoje nós temos, digamos, filmes na televisão que eu posso colocar ali o tradutor, posso colocar em inglês, posso me aperfeiçoar. Então, essas capacitações, elas precisam existir para o colaborador, né? No entanto, Paulo, se ela não fizer sentido, né? O inglês chama de make sense, não make sense, não faz sentido. Se não fizer sentido para ela, essa capacitação, ela vai fazer como uma obrigação, né? Também. Então, digamos, buscar o sentido para que eu nasci, para onde que eu vou, qual que é a minha função. Só para finalizar minha parte, Paulo, a questão do pessoal fala muito, a maçã não dá maçã para si mesmo, a macieira, né? Não dá maçã para si mesmo. Eu falei, inclusive, numa reunião empresarial recente, falei, gente, nós nascemos para servir aos outros. Você tem que descobrir aquilo que você gosta de fazer, que vai solucionar o problema de alguém. Esse é o teu motivo para viver. Perfeito, perfeito, Marcos. É isso mesmo. Marcos, tem dentro ainda dessa tua fala, né? Existe uma máxima aí dentro do mundo empresarial que o sujeito, ele é contratado pelas competências técnicas, sim, porque ele sabe executar a tarefa, tem expertise, tem conhecimento, mas de vez em quando, ou muitas vezes, né, ele é dispensado por causa de falhas nas competências comportamentais. E você estava falando sobre capacitação, por isso que eu queria unir essa tua fala aí. Como é que a empresa pode atuar de modo que ela não tenha foco só na parte técnica? Sim. Treinar a pessoa, porque se a pessoa tem inteligência, ela aprende e faz. Agora, como é que ela vai trabalhar a parte comportamental do seu colaborador? Excelente pergunta. Então, olha só, hoje a pessoa traz uma cultura lá da casa dela, né? Então, lá na casa dela, o pai, a mãe, o tio, o irmão, não sei, eles trouxeram um ensinamento, um modelo que está intrínseco, está lá dentro, eu não consigo ver. É um comportamento baseado nos meus costumes, não? Então, se o meu pai, né, me achava que é certo enganar as pessoas, muitas vezes eu tenho que ser esperto, eu não vou ser enganado, eu prefiro enganado. Então, a pessoa traz uma série de questões para dentro do negócio, né? Então, como que faz para aculturar dentro de um modelo de negócios que seja bom para todo mundo? Primeiro, entender que o adulto, ele aprende fazendo, né? Adulto não aprende na teoria, é fazendo, né? E aplicar dinâmicas de grupo, que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, dinâmica, não vou aplicar, porque eu não sei aplicar, não tenho curso e tal, mas não tem nada assim de muito
digamos assim, não precisa ser especialista nesse sentido para entender que uma dinâmica de grupo eu consigo trazer para dentro de um contexto de andragogia, né, onde o ensino de adulto ele aprende fazendo, os conceitos da própria empresa, de lealdade, fidelidade, né, de questão de, por exemplo, verdade, falar bem a verdade, né, e tudo mais. Mas essa consciência depende da empresa também estar elevada nesse sentido, né? Porque quando a empresa pune o funcionário que errou, ele está dizendo para todo mundo se esconder embaixo do pano, né? Tem esse lado também, né? Uhum. Mas a dinâmica de grupo, trazendo conceitos como, assim, companheirismo seria um fator chave ali para conectar as pessoas, né? E a dinâmica ensina as pessoas fazendo, né? Isso que muda muito a questão do comportamento quando você insere dinâmicas de grupo no negócio. Uhum. Ainda dentro dessa questão do comportamento, né? Eu lembro na minha época de jovem e também na época que meu pai trabalhava, que o grande sonho, né? Grande, digamos assim, seria quase que um status quo lá bem alto, né? O sujeito que entrava como office boy ou contínuo numa empresa e se aposentava na mesma empresa, trabalhando 30 anos ou até mais que isso, né? Daí ascendendo, né? A cargos e tal. Mas você falou sobre a questão do perfil social que muda, né? E muda o comportamento das pessoas. Por quê? Porque muda a forma como elas veem as coisas. Então hoje já não é mais assim, né, Marcos? Não é mais assim, não. A pessoa quer, digamos assim, hoje é o imediatismo, né? Curtir a vida hoje, né? Na nossa época aí, né? Você ter patrimônio, você crescer, você ter condição financeira, você ter um cargo legal, né? Era a nossa cultura, né? Hoje já não é isso, né? A pessoa quer que aquele momento seja positivo, agradável, né? Então, isso é um fator também que, quando a gente trabalha com gente, nós temos que entender que a gente tem que criar um ambiente amigável, né? Essa parte da hierarquia, eu mando e você me obedece, ele muda bastante no sentido da liderança, exige mais da liderança. Por isso que as formações de liderança hoje são bastante, digamos, importantes para o desenvolvimento do negócio, porque o líder que vai saber lidar com essas situações aí dessa cultura que chegou, né, para os negócios aí. Eu vi, inclusive, algumas reportagens, até textos cheguei a ler, que diz o seguinte, que há determinadas profissões que vão desaparecer, estão desaparecendo, né? Por quê? Porque estão sendo substituídas pela IA, né? E isso é fato, nós não temos como negar. Então, as empresas hoje não estão mais tão interessadas em que o candidato à vaga tenha curso superior, por exemplo. Sim. Claro, precisa ter pelo menos o ensino médio, precisa. Mas não estão pedindo curso superior porque elas querem primeiro descobrir se o indivíduo tem as habilidades que são compatíveis com as competências da empresa. Se ele as tiver, a empresa treina ele. Sim, né? Perfeito. Então, veja, esse é um fato muito novo, que está mudando o perfil tanto de quem é candidato à vaga, quanto da empresa que recebe esse candidato e a forma como ela vai gerar resultado para que o seu produto seja aceito lá no ponto de venda ou o seu serviço, né? Perfeitamente. Na realidade, hoje, por exemplo, eu tenho uma filha, ela gosta de McDonald's. McDonald's não tem mais caixa. Não tem mais caixa. É aquele painel gigante lá e você vai apertando o botão, só pega lá depois, só tem o pessoal lá interno. Esses dias eu tô olhando os grandes supermercados, as grandes redes, cada vez mais aqueles checkouts automáticos aumentam. Então, o caixa de supermercado, a tendência é diminuir, até, quem sabe, no futuro até não existir mais. Porque hoje já existem algumas tecnologias que você põe a cesta ali, o sistema já pega tudo que tem ali na tua cesta, só manda você pagar e acabou, né? Então, isso gera o chamado desemprego estrutural, né? Estrutural, porque toda e qualquer atividade que não exija grande qualificação pode ser substituída nesse momento, né? Pela
pela inteligência artificial, É. né? Marcos, vamos mudar um pouco, vamos virar o disco aqui, Vamos virar como o você disco, disse? pode ser. Vamos falar um pouquinho do teu trabalho. Sim. Vamos conhecer você em termos de a sua atividade profissional. Eu sei que você é uma pessoa bastante ativa, né? Você apresenta soluções para muita gente. Sim. E você tem uma coisa que todo empresário pede todo dia: por favor, me ajude a solucionar os meus problemas, né? Sim. Marcos, vamos lá. Por que tantas empresas do varejo no Brasil ainda fecham nos primeiros anos de operação? Impressionante, Paulo. São 60%, o dado é incrível. 60% das empresas que abrem no Brasil fecham em até 5 anos. É impressionante, é volume muito grande, é uma perda assim, não só no sentido dos empregos que gera e depois deixa de existir, mas também o impacto muito social, o impacto social que isso acontece na vida das pessoas. Mas o que acontece é que hoje o empresário, a pessoa quer empreender, né? Quer ganhar dinheiro, quer ter autonomia, uma série de benefícios que aparentemente acontece quando você empreende, né? Na realidade, quando a gente empreende, a gente trabalha muito mais do que a gente trabalhava antes. Mas a pessoa entende muitas vezes que vai trabalhar menos, né? E a falta a ilusão aquela falsa ilusão que vai dar tudo certo, né? Essa falsa ilusão também ela colaborada pelas pessoas, né? Corroboram as pessoas que estão ao redor, né? Então, às vezes, o pai, a mãe, o tio, o vizinho, nossa, abre que vai dar tudo certo. E, no entanto, eles abrem sem a visão do negócio e acabam fechando. Então, é bastante grave isso daí, a falta digamos assim, de competência no sentido de informação, né? Saber o que é o fluxo de caixa, essas coisas todas. Já que você falou em competência, né? Estou vendo aqui no teu material também, você colocou aqui, falta conhecimento. Conhecimento, né? Perfeito. E uma competência, né? Você lembra dos nossos tempos aí de faculdade, né? Faculdade. Que uma competência é formada por conhecimento, habilidades e atitudes. Perfeito. Né? Então, às vezes, o sujeito é cheio de atitude. Eu vou abrir uma empresa. Isso, cheio de atitude, mas verdade. ele não tem conhecimento e, às vezes, não avalia suas próprias habilidades. Habilidades, perfeito. Um dos fatores que é muito interessante, Paulo, é que as pessoas abrem no local errado. É impressionante como isso acontece. A pessoa abre um ponto comercial, estrutura o ponto comercial, investe naquele ponto comercial, coloca mercadoria e não é o local para ser colocado nada daquilo. Então, isso daí é um fator muito interessante que acontece. Então, falta essas competências. Eu chamo a atenção, Paulo, é o seguinte, eu até falo bastante sobre isso. Falei, você quer ser advogado? Tem o curso de direito. Né? Você quer ser dentista? Tem o curso de odontologia. Você quer ser médico? Tem o curso de medicina. Você quer ser empresário? Cadê o curso? Cadê o curso? Tem o meu curso agora, Paulo, que eu estou até relançando o curso. Eu quero que você fale sobre ele, fique tá à vontade. Então, eu estou relançando o curso de formação de empresários, aonde eu vou direto ao ponto. Os assuntos que são inerentes ao negócio, sem enrolação, né? Porque esses tempos eu falei com o empresário, a gente estava ali ajustando a operação dele, ele falou, Marcos, nossa, eu quero fazer administração, né? Faculdade. Eu falei, cara, esquece, porque você vai estudar as matérias que não são pertinentes do seu negócio. Então, o melhor e o curto prazo para qualquer pessoa que quer empreender é fazer o meu curso de formação de empresários, que daí sim ele vai ter as competências necessárias para desenvolver o próprio negócio, né? Habilidades que ele vai desenvolvendo com o tempo, né? Mas e a atitude que ele já vem de fora, com essa atitude toda aí. Marcos, em relação às habilidades, por exemplo, a gente sabe que existem as habilidades naturais, que é aquela que a pessoa tem, já nasceu, já veio de fábrica. Já veio de fábrica. Né? Então, ela sabe fazer mesmo não tendo feito qualquer curso, qualquer formação. É algo natural. Sim. Porém, existem também as habilidades adquiridas, que é aquela que eu posso aprender. Né? Como é que uma pessoa que tem vontade de ser empresário, que deseja empreender, deve fazer para descobrir se tem habilidade ou quais habilidades tem para qual tipo de negócio? Olha, isso digamos, é uma pergunta bem complexa que vamos tentar
responder ela de duas maneiras, né? Primeira questão, existe sim uma vocação nossa, né, de desenvolver um bom trabalho, né? Mas não podemos desconsiderar pessoas que gostam de trabalhar, têm a segurança de estar funcionando dentro de um negócio. O empresário é aquela pessoa que tem no coração aquela inquietude, né? Ele tenta fazer algumas coisas, ele é o cara que vai tropeçar, cair, levantar e vai buscar fazer alguma coisa diferente. Então, primeiro tem que haver uma vocação, né? Que pode ser feita através de um teste, né? Sobre teste vocacional. Mas também eu acredito que tem muito no intrínseco, a pessoa que tem vontade de crescer, ganhar dinheiro, ter outras coisas e tal, e está ali buscando isso, e não se enquadra muito bem naquele 8 às 6, tá? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, como a pessoa vai passar muito tempo trabalhando, o segundo ponto que eu analisaria, né? Seria a questão do que ele fez que deu certo, do que ele fez e que ele tem habilidades naturais, né? Pode ser qualquer coisa, né? Mas pode ser desde, sei lá, fazer uma coisa culinária ou qualquer outra coisa. Essas competências elas têm que vir, eu tenho que analisar ali, ver se ele está dentro disso, né? E dessa área. Isso, eu estava lembrando, né, Marcos? Nós temos história de grandes empresários que nem sequer o ensino fundamental completo Sem dúvida. conseguiram fazer, né? No entanto, eles, como você citou muito bem há pouco, a questão da vocação, uma habilidade natural, né? Eles conseguiram avançar e se desenvolver e se tornaram grandes empresários, que hoje dão emprego para milhares sem dúvida, de pessoas. Quer dizer, e outros que fizeram doutorado em administração, né? Alguma coisa específica nessa área. No entanto, se fossem abrir uma empresa, não ia chegar nem nos 5 anos que você acabou de citar. Então, o teu curso, né, que eu acho ele muito apropriado, porque muita gente precisa ter esta informação para fazer uma autoanálise, né? Olha, isso é para mim, ou isso não é para mim, né? Dentro desse teu curso, você tem alguma orientação em termos de coaching, uma ação de coaching para orientar essas pessoas, para ver se elas têm habilidades, quais são e aonde elas se encaixam? Você levantou um assunto bem interessante que os grandes, até eu tenho falado sobre isso, tá? Os grandes empresários, eles não tinham as condições para atingir o que eles atingiram, mas eles tinham as competências. Isso que é bem importante. Então, para você ter sucesso no meio empresarial, você não precisa das condições, mas você precisa das competências. E essas competências, né, de visão, de análise de mercado, de permanecer no foco, sabe? Mesmo em meio à tempestade e tudo mais. No curso, a gente tem uma área que a gente faz análise do perfil empreendedor, né? Que é a roda das competências, onde a gente vai pontuar aonde, na roda das competências, quanto mais nota ele tirar dentro das competências que nós enxergamos que um empreendedor precisa ter, ele vai se fazer uma autoanálise, né? Só que ali no curso, como é um curso mais técnico, voltado a fluxo de caixa, marketing, fluxo de caixa eu digo assim, no geral, né? A parte financeira, capital de giro, ponto de equilíbrio, essas coisas todas. Vamos falar sobre marketing, sobre contratação, sobre uma série de coisas, mas de uma forma mais assim, de primeiro passo, sabe? E ali nesse primeiro passo também ele já sabe sobre as competências que ele precisa adquirir para poder chegar no modelo ideal de empreendedor de sucesso. Tem um autor muito famoso, você certamente já ouviu falar, talvez até tenha lido algum livro dele, que é o John Maxwell. Sim. Né? Ele fala sobre liderança, né? Sim. Esse é o top, né? É o top dele, né? E segundo as informações que eu tenho, ele treinou mais de 1 milhão de líderes no mundo inteiro, né? E num livro dele, chamado O Livro de Ouro da Liderança, ele diz assim: você jamais conseguirá desenvolver uma pessoa em alguma área para a qual ela não possua habilidades naturais. Olha que interessante. Ou seja, você não cria habilidades,
Esta é a visão dele. Claro, a gente respeita porque é um grande consultor, né? Agora acho que já não está mais na ativa. Mas ele diz isso, Marcos, que você não vai conseguir fazer com que uma pessoa, por exemplo, se torne um grande cantor se ela já não possuir alguma habilidade musical inata. Né? Tem sentido. O empreendedor, na realidade, o que acontece, Paulo? Vamos pensar no varejista, no comerciante. Certo. Tá? Ele tem que entender de finanças. Tem que entender, porque ele vai comprar a mercadoria e vender. Ele tem que saber qual a margem que ele vai colocar, ele tem que saber os impostos que acarretam, se emite nota, se não emite, toda essa confusão toda. Ele tem que saber fornecedor, saber lidar com fornecedor. Ele tem que saber lidar com vendas. Ele tem que saber ser um bom vendedor ou treinar alguém para vender. Ele tem que saber de marketing, ele tem que saber divulgar a empresa dele, ele tem que saber muitas competências, muitas habilidades que ele tem que desenvolver. Então essas habilidades, elas podem ser adquiridas. No entanto, nem todas ele vai ter eficiência máxima, mas isso garante que ele consiga enxergar por várias janelas o negócio dele, ele consiga identificar aonde que ele está, digamos assim, precisa de um olhar diferenciado, né? Mas quando a pessoa empreende, obviamente que uma coisa é certa, o risco que ele vai correr faz parte do contexto de vida dele, ele vai correr esse risco, né? E vai correr não uma vez só, não, várias vezes, né? Mas de fato ele precisa ter no mínimo esse sangue aí fervendo, sabe? O desafio, sangue nos olhos, senão isso aí ele não vai para frente, ele vai morrer na casa. É verdade. Medo, né? Se ele for muito, muito técnico, né, que trabalha só com um pensamento estável, né? Ou seja, o seguro morreu de velho. Isso. Só faça uma coisa quando tiver 100% de certeza. Se ele não quer correr risco, ele não vai chegar lá, porque o risco faz parte, né, dessa veia empreendedora. Marcos, dentro da nossa realidade brasileira, né, a gente não pode deixar de entrar nessa seara aí, porque afinal, para ser empreendedor, né, o sujeito tem que conhecer o seu entorno. Né? E nós temos uma economia instável, né? Nós sabemos disso, temos muitas dificuldades, lidar com a questão tributária, né? Lidar com bancos, com o mercado financeiro. Se o sujeito toma dinheiro emprestado do mercado, mas ele não consegue produzir o suficiente para pagar isso, ele vai falir mesmo, né? Vai. Que conselho você daria para quem quer empreender, para que a pessoa já pense nisso? Né? Isso é. A primeira questão, Paulo, é a visão de mercado, né? Eu sinceramente, eu não lembro uma época que o Brasil não estava em crise. Eu não me recordo, assim, a vida inteira, essa crise, essa questão política que afeta a economia e tudo mais. Então, eu vi gente crescer na pandemia. Eu falei, nossa, né? Minha visão lá naquele momento, hoje é uma visão diferente, obviamente, mas muitas empresas cresceram na pandemia, se adaptaram ao mercado, analisaram as demandas e acabaram que deram certo. Na pandemia. Então, eu digo hoje, com a minha experiência, digo sempre assim, toda oportunidade, toda crise gera uma oportunidade, todo momento é um momento de empreender, desde que você tenha a visão adequada, né? Você tenha a visão certa ali, as dores que hoje as pessoas têm, né? A gente percebe grandes movimentos de vários tipos de produtos e tudo mais. Então, o primeiro ponto, sim, é saber que empreender a qualquer momento é possível, né? A crise sempre vai existir, tá? O segundo ponto é ter que ter uma visão muito boa mesmo do que você quer fazer. E o terceiro ponto seria você analisar bem o mercado, sabe? A forma com que você vai agir, de que maneira que você vai conquistar o mercado, né? Por exemplo, vamos dar alguns exemplos, né? Cacau Show, quando ela lançou Cacau Show, já tinha chocolate. Pessoas comiam chocolate. Verdade. É verdade, não é? O chocolate não é o diferencial. Não foi o diferencial. Cacau Show, né? Foi o posicionamento dela. Sim. Ela se posicionou, né? O Madeiro. Quando o Madeiro vende sanduíche, gente.
Desculpa, mas é sanduíche que ele vende. Desde sempre que a gente come sanduíche, né? Sempre. Só que ele se posicionou de uma forma diferente no mercado, né? Aí eu posso lembrar Prata Fina, posso lembrar várias outras empresas que elas olharam para o mercado e falaram, não, peraí, vou atender o mercado X, ou o mercado de luxo, que está bem na moda hoje e tudo mais. Então, ter essa visão de oportunidade é fator primordial para quem quer empreender. Maravilha. Marcos, quem está nos acompanhando pode estar perguntando como é que eu faço contato com o Marcos para saber desse curso, esse negócio me interessa, né? Uhum. Diz aí pra gente. Olha, eu vou fazer um corte desse vídeo aqui, Paulo, daí vou lançar aqui. Você quer empreender, quer ter sucesso no teu negócio, né? Precisa sim se capacitar em várias áreas. Esse curso eu vou fazer uma primeira aula totalmente gratuita para as pessoas poderem acessar o conhecimento que muitas vezes ela ainda não sabe que precisa, tá? Mas quem puder também, está no meu Instagram, é marcus.curi, vai estar o link lá no meu Instagram, ou no meu WhatsApp, que é o 419-8740-8651. Então, pessoa que está nos ouvindo, nos vendo também, pode entrar em contato comigo nesse telefone ou no link que está disponível lá no meu Instagram, marcus.curi, Curi é C-U-R-Y. Ótimo. Uhum. Gente, eu tive o prazer aqui, né, de conversar com o Marcos, e eu quero recomendar o curso dele, e não só o curso dele, mas também a consultoria empresarial que ele pode oferecer para você. Né? Talvez você esteja enfrentando alguns dilemas na sua empresa, toda empresa tem, né, Marcos? Toda empresa. E é importante ter essa visão de fora, né? Sim, sem dúvida. Na realidade, a gente entra com um olhar de fora. Esse olhar de fora é chave, né, Paulo? A gente olha assim com mais frieza, né? E às vezes a pessoa não consegue ou ter coragem de tomar algumas decisões, que são decisões difíceis, né? Ou muitas vezes ela está com uma visão míope ainda. Essa visão míope é feita através de emoções, estresse. As emoções cegam a gente, né? Uhum. A gente acaba ficando cego em função do próprio estresse, sabe? Você não sabe se vai para a direita, se vai para a esquerda. Mas a visão de fora, a gente resolve isso. Olha, Paulo, com muita rapidez. É impressionante isso aí. Que bom, que bom. E quem sabe a gente possa, como sempre temos uma parceria, né, Marcos? Sem dúvida. Sempre a gente trabalha junto, não com tanta frequência, mas de vez em quando aí ocorre. A gente pode fazer essa parceria para ajudar tanta gente que tem boa vontade e que quer crescer, né? Sem dúvida. Marcos, dá o seu telefone mais uma vez, por favor. Meu contato é 419-8740-8651. Quem quiser me seguir lá, me sigam, né, no Instagram, é marcus.curi, Marcos US no final, Curi com Y no final. Ótimo. Não deixe de acompanhar o nosso podcast aqui, Gente Competente. Nós vamos trazer sempre pessoas de várias áreas, viu, Marcos? Hoje trouxemos você, um prazer aqui para mim, pessoalmente, né, ter você aqui. Mas vamos trazer profissionais de várias áreas que são competentes e que podem contribuir com muita gente aqui. Legal. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço muito. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau.